Uma das coisas que eu vejo mais atrapalhando as pessoas é a falta de autocontrole e são muito impulsivas no seu caminho. Então, por isso, nessa aula, você vai aprender como ter mais autocontrole, como ser menos impulsivo para seguir o seu caminho espiritual, seguir a sua vida, ter prosperidade, ter alegria, ter conexões com os mundos superiores, conexões para que te faça ver o mundo de uma forma diferente, um mundo de uma forma energética, mais vibracional, um mundo aonde você consiga expressar a sua verdade e você consiga ver Deus e a espiritualidade em todos os caminhos. Para quem é essa aula? Deixa eu compartilhar minha tela aqui para vocês. Agora apareci. Essa aula é para você que se sente perdido em qual caminho espiritual seguir. Por muitas vezes existem diversos caminhos para possa seguir. Existe Umbanda, existe Espiritismo, opa, vai cair aqui. Existem religiões esotéricas, existem ordens iniciáticas, existem vários caminhos. Existem diversos livros da espiritualidade, existe mesa disso, mesa daquilo, vários conhecimentos, e essa quantidade enorme de informação faz com que você se sinta um pouco mais perdido. E aqui você vai entender como seguir um caminho espiritual com a conexão com seus guias, com a sua espiritualidade, com você. É para você que despertou espiritualmente e enfrenta desafios materiais por conta do TDAH. Eu mesmo tenho TDAH, eu sei como é difícil às vezes conseguir se manter não impulsivo e fazer as coisas em prol da minha mudança, em prol da minha realidade. Deixa eu ajeitar isso aqui, agora foi. Eu sei como a ansiedade de querer tudo para ontem faz com que a gente desvie do nosso caminho, sai do nosso caminho. Então aqui é um lugar onde você vai conseguir entender como você vai conseguir ser menos impulsivo e ter mais autocontrole na sua jornada espiritual e na sua vida. Você que sabe qual é o seu propósito, mas não se sente feliz. Eu por muito tempo sabia o meu propósito. Meu propósito é ajudar as pessoas, só que eu não sabia a forma, de que forma, o jeito. E isso não me deixava feliz, isso me deixava inclusive muito ansioso, muito impulsivo, porque eu não sabia, cara, eu sei que tenho que ajudar as pessoas, mas como que eu ajudo? De que forma? Qual o jeito? Então se você se sente assim, sabe o teu propósito, mas não se sente feliz, essa aula é para você. Agora, para quem essa aula não é? Porque eu não quero que você gaste seu tempo aqui, a sua energia. Eu quero as pessoas que realmente estejam em prol e alinhadas com essa aula. Essa aula não é para quem já se sente feliz em todas as áreas da vida. Essa aula não é para você. Você deveria estar ensinando outras pessoas a serem felizes em todas as áreas da vida. Essa aula não é para as pessoas que não valorizam a sua vida emocional e espiritual. Se você não valoriza a sua energia interna e a sua vida espiritual, essa aula aqui também não é para você. Essa aula é para as pessoas que já entenderam que a comunicação espiritual ela vem através das emoções e querem ter autocontrole emocional e autocontrole espiritual. E as pessoas que não querem se conectar com a sua espiritualidade. Pessoas que às vezes querem ter dons espirituais, só que querem seguir a vida sozinho. Não querem conversar com seus guias, com seus conselheiros espirituais. Não querem se conectar com o seu eu superior. Elas querem fazer tudo sozinho. Esse caminho aqui não é para você. Agora, você que ficou aqui, entendeu que essa aula é para ti, nós vamos passar por mais 7 pontos aqui, para que você possa finalmente conseguir entender como a espiritualidade está ligada às suas emoções, ao seu propósito de alma, ao seu caminho espiritual, à sua felicidade, e como também, por muitas vezes, é difícil para algumas almas viverem uma vida espiritual na matéria. Aqui, como por exemplo, eu trouxe alguns exemplos da Daiane, e ela fala o seguinte: ontem, com o trabalho energético, não senti essa euforia. Eu senti a realidade. Eu senti a consciência e não a viagem de que tudo tinha mudado no estalar de dedos. É essa evolução que eu quero, e não uma mágica. Estou disposta a trabalhar para mudar e não querer tudo de um dia para o outro. Porque geralmente eu só faço coisas na empolgação. Depois que passa a empolgação, eu pulo para a próxima novidade. Estou sempre pulando de novidade e sempre cansando com tudo rápido. A Daiane é uma aluna minha que ela percebeu o quanto cansava pular o tempo todo
e agora ela achou um caminho onde ela pode realmente ter firmeza. Ela consegue olhar para o processo e falar: caramba, isso acontece por conta disso, isso acontece por conta daquilo, e eu me sinto firme porque eu sei que agora eu consigo avaliar os indicadores da minha evolução. Olha só aqui, o Fábio estava vivendo minha pior versão. Talvez você esteja aqui vivendo a sua pior versão. Eu, quando encontrei a espiritualidade, eu demorei um tempo muito grande para poder viver realmente a espiritualidade com alegria. E parecia que eu estava passando por dálias, por karmas o tempo todo, como se eu tivesse o tempo todo em processos. E parecia que eu só ficava pior conforme eu aprendi mais sobre a espiritualidade. Só que isso muda. Isso, com o tempo, vai fazendo com que você entenda que realmente vale a pena dentro daquele caminho. E olha, vamos ver o que o Fábio falou aqui. Fala, Ramon, beleza? Cara, tô passando aqui para te agradecer. As dicas que você me passou fizeram diferença para mim, tanto para a concentração quanto para a produtividade e bem-estar. Estou 8 quilos mais leve já. E o benefício maior nem é a perca de peso, e sim a melhoria da cognição, do foco, da produtividade. Isso fazendo uma parte das coisas que conversamos. Uma parte das coisas teve essa mudança enorme nele. E além de agradecer, quero dizer que assim como eu estava vivendo talvez a minha pior versão, precisando abrir os olhos, há muita gente por aí que também precisa desse tipo de conselho. Essa aula é para você que está vivendo a sua pior versão. E que a jornada espiritual pode estar sendo um pouco difícil para você, por não entender como realmente caminhá-la, ou unir o material com o espiritual numa única coisa. E aqui nós vamos trabalhar isso nessa aula. Olha só aqui da Amanda, dentro da mentoria, ela trouxe um relato muito lindo. Bom dia. Ontem comecei a pensar no meu dia e dormir. Hoje cedo fiz a meditação e a visualização da luz descendo, uma das nossas técnicas. Senti essa luz como um fluxo muito forte. Vi um pequeno circuito de luz, parecia que piscava, e quando soltei todo o ar, os meus olhos estavam cheios de lágrimas. Antes da meditação, quando eu acordei e pensei na noite de ontem, veio a imagem de todos como magos e bruxos. Um dia de luz para todos. Quando você se conecta com a sua espiritualidade, quando você se conecta com o seu eu interior, por muitas vezes você vai sentir aquele choro de saudade. Aquele choro de preenchimento do vazio que nenhuma outra coisa preencheu. Isso acontece muito. E é isso que eu quero que aconteça com você. Eu não quero que você chore apenas por dores do dia a dia. Eu quero que você chore por encontrar aquilo que faltava dentro de ti. Assim como eu passei por muito tempo. O meu nome é Ramon Neto. Eu sou mentor de meditação, mentor de dons espirituais. E quando eu era mais novo, deixa eu botar essa tela pra mim. Agora sim. Quando eu era mais novo, eu era uma criança bastante serelepe, sabe? Uma criança bastante impulsiva, uma criança bastante imperativa. E eu cresci na igreja evangélica. E na igreja evangélica eu vou dizer que quando eu criança eu gostava bastante. Porque a gente quando criança está conectado com Deus, não importa o lugar que esteja, a gente sente Deus. E ao longo do tempo foi se passando, eu percebia que naquele lugar as pessoas queriam impor que eu fosse de um jeito ou de outro, e eu não conseguia ser. Eu tinha muita dificuldade de seguir regras. Eu tinha muita dificuldade de me encaixar na escola, de me encaixar nos esportes, de me encaixar em qualquer outra coisa. Parecia que tudo que eu queria e o lugar onde me deixava realmente confortável era na minha mente. Quando eu ficava me imaginando nos outros planos, conversando, e na época eu nem sabia que era sobre isso. O tempo se passou e eu comecei a ficar com muita raiva, sabe? Conforme as pessoas falavam de Deus, como as pessoas viviam suas vidas, como as pessoas não estavam preocupadas em se conectar com Deus. E essa raiva, ela foi tomando meu coração. Ela tomou meu coração de tal maneira que eu virei ateu. Eu virei um descrente de tudo que tinha de religião. Eu discutia com crente, eu discutia com macumbeiro, eu discutia com espiritualista, eu discutia com o pessoal do kardecismo. Só que naquele momento, o meu não acreditar em Deus vinha de uma raiva interna
por ver que as coisas estavam feitas de uma forma errada. E ao longo dessa caminhada, eu vivendo uma vida sem propósito, sem motivos, me perguntando o tempo todo, olhando para o céu, o que eu vim fazer aqui? Eu não pedi para nascer. O que eu vim fazer nesse mundo? Eu não me encaixo aqui. Eu não me encaixo em nenhum lugar. Todos os lugares as pessoas me rejeitavam porque eu não era inteligente, eu não era bom com esporte, eu não era bom com conversar com as pessoas, eu só era uma pessoa introspectiva, no meu canto, querendo ficar sozinho, não se vendo encaixado nesse mundo. Um belo dia as coisas foram mudando e eu fui me encaixando nesse mundo material e eu achei dentro da bebida, do álcool, das drogas, um lugar onde eu pudesse sentir alguma alegria. E eu vivi a vida desse jeito, eu vivi a vida para trabalhar e beber. E sentir aquela alegria no fundo de um copo. E eu lembro que uma vez eu estava indo na casa de um amigo meu, e eu entro na casa desse amigo meu, e quando eu olho, tinha a amiga da irmã dele. Eu olho para aquela menina e eu me apaixonei. Quando eu me apaixonei por aquela menina, eu falei, cara, eu vou conquistar aquela menina. Aí lá vai eu, sem habilidade nenhuma em relacionamento. Fumava cigarro, usava drogas, bebia. E aquela menina, ela estava estudando, estava buscando algo maior para a vida dela, ela ia para a igreja. Eu falei, cara, sem condições, essa menina não vai querer eu não. Não vai querer. E mesmo assim eu falei, vou fazer um esforço. Nesse meu esforço, eu sendo ateu ainda, eu percebi que ela gostava de ir para a igreja. E como eu tinha uma vida muito desregrada, uma vida que provavelmente quem me olhasse eu iria virar humilhante, ela me chamava para ir para a igreja. Eu falei, cara, beleza, eu vou para a igreja para poder tentar convencer ela e namorar com essa menina. E aí eu ia para a igreja e eu comecei a fingir. Eu dava glória a Deus, eu dava amém, eu falava um monte de coisa. Eu fingia realmente para que ela pudesse se sentir confortável comigo. Eu fingi muito naquele dia. E aí chegou um outro dia que eu fui na igreja, o pastor, que a maioria dos pastores, eles têm clarividência, eles têm a sua intuição, eles têm seus dons espirituais. Ele estava naquele momento canalizando e ele começou a dizer, eu sei que você não acredita em Deus. Eu sei que tudo que você faz é uma mentira. Que você não acredita em nada do que você faz. Só que Deus me mandou aqui para dizer que você vai ser um pregador da sua palavra. E ele foi caminhando para mim. Quando ele caminhou para mim, ele olhou para mim, colocou a mão no meu ombro. Aí naquele momento eu falei, acabou meu esquema. Ela não sabia que eu era ateu, ela não sabia dessas coisas, e agora o pastor acabou de revelar isso. Eu falei, lascou. Só que eu saí dali com muito mais raiva. Porque eu não queria pregar a palavra de Deus, porque eu não via nexo naquilo. E enfim, fui tocando minha vida, fui tocando, só que mesmo assim me sentindo perdido. Eu não estava vendo mais sentido nem ao menos em beber. Sabe quando você bebe, aí você chega de noite e você percebe que tudo aquilo que teve no seu dia foi uma mentira, que não foi uma realidade, e você se pergunta, cara, por que eu estou fazendo isso com a minha vida? Por que eu estou bebendo? Por que eu não vejo sentido na vida? E eu comecei a me desenvolver, o meu lado de autoconhecimento. Só que como eu era ateu, eu busquei isso muito na ciência. Então eu comecei a meditar. Por que eu comecei a meditar? Porque eu vi que as pessoas que tinham sucesso financeiro, elas meditavam. E eu falei, cara, eu quero ter sucesso financeiro. E a meditação é uma ciência. Então eu fui começar a meditar por conta disso. Eu comecei a meditar porque eu tinha aprendido que se sentir feliz estava relacionado à quantidade de dinheiro que eu tinha. E eu comecei então, com aquele intuito. Porém, no belo dia, eu estava num quarto de uma casa que eu estava morando com meu pai. Uma casa sem reboco, uma casa com cheiro de mofo. Uma casa que eu me sentia mal às vezes de morar lá. E mesmo assim eu peguei minha cadeira, fui para o quarto do meu pai, que era totalmente escuro, e comecei naquele momento a meditar, porque eu queria me tornar uma pessoa melhor. A meditação, ela aumenta 27% a inteligência, ela te deixa com mais autocontrole emocional, ela te deixa com mais felicidade. E enfim, eu comecei a meditar. Naquela meditação, eu era ateu ainda, teve um momento que eu senti o meu corpo se enrijecer
e eu começava a chorar e a gargalhar. Eu sentia o meu corpo todo vibrando. E foi aquela primeira vez na minha vida que o vazio que eu sentia lá dentro foi preenchido. Quando eu saí daquele estado, eu falei, é isso que eu quero pra minha vida. E agora eu senti. Agora não foi alguém me falando alguma coisa, não foi alguém me explicando, foi eu vivenciando, foi eu sentindo aquele amor incondicional, vendo minhas células vibrar, sentindo aquela presença enorme que eu não conseguia nem abrir meus olhos para poder enxergar de tão forte que era. E foi aí que começou a minha jornada espiritual. E foi nessa jornada, ao longo do tempo, eu fui desenvolvendo habilidades para meditar, porque eu tinha TDAH, eu tenho TDAH. E a meditação para mim sempre foi algo muito difícil. Só que eu percebia que se eu não conversasse comigo mesmo, se eu não me interiorizasse, eu não iria achar essa conexão e ver o meu propósito de vida. E ver meu caminho. Deixa eu compartilhar minha tela com vocês. Então eu fui um ateu que se tornou espiritualista. Não porque alguém me ensinou alguma coisa. Eu não conheci Deus na igreja. Eu não conheci Deus em terreiro. Eu não conheci Deus em centro religioso. Eu conheci Deus no meu quarto. No quarto do meu pai, né? No quarto do meu pai. Um quarto com o reboco caindo, com a parede caindo. Um quarto com cheiro de mofo. Foi ali que eu conheci minha espiritualidade. No meu interior. E eu não vou dizer que para chegar aqui, para poder ensinar para vocês, foi uma tarefa fácil. Quando eu comecei nesse caminho espiritual, eu não queria ensinar ninguém. Tudo que eu queria era me conectar com a fonte para viver uma vida melhor. De certo modo, eu fui até egoísta. E eu comecei a me afastar de tudo, de todos, a ficar sozinho, porque tudo na minha vida que importava era encontrar minha espiritualidade. Dentro desse caminho, eu fiquei um pouco depressivo, porque eu estudava de tudo, sabe? Aí entra no próximo ponto aqui, porque a maioria das pessoas tem dificuldades quando desperta espiritualmente. Eu estudava de tudo, eu entrava num livro para ler ou num curso e eu falava, caramba, eu gostei. Eu estudava, depois entrava naquele grupo e depois me sentia não aceito e eu ia para outro lugar, eu ia. E eu estava desenvolvendo muito minha parte intelectual e pouco a minha parte sensitiva, minha parte intuitiva. Eu queria expressar algumas coisas que eu via e quando eu chegava para os professores ou para os sacerdotes de Umbanda, de Espiritismo, para contar aquilo, pegava as pessoas mais espiritualistas, com mais experiência, para contar o que eu estava vendo, o que eu estava sentindo, as pessoas falavam para mim que era delírio, que não era possível eu ter aquela habilidade, que não era possível aquilo acontecer. E eu falei, cara, eu vou ficar quieto na minha então, não vou falar mais nada para ninguém. Eu vou ver o que cada lugar tem para me ensinar e vou ficar quieto. E esse foi um dos motivos que eu tive muita resistência de estar aqui contando a minha experiência. Eu tive muita resistência de estar aqui falando para vocês que o que mais importa na minha vida é diminuir a minha impulsividade e ter mais autocontrole, porque com isso eu consigo me conectar com a minha centelha divina e a minha vida como um todo mudar. A minha vida como um todo se alegra, eu ver o mundo de uma forma diferente. E ao longo dessa jornada, eu percebi que existem dois caminhos. E que algumas pessoas elas são felizes no caminho, só que se a pessoa errada seguir esse caminho, ela acaba não sendo feliz. Ela acaba até gostando do que estuda, do caminho que faz, só que ela não consegue se identificar por muito tempo, ela se sente rejeitada, ela se sente num grupo onde não é dela. E nesses dois caminhos, nós temos o caminho da evolução da matéria para o espiritual. Esse caminho da evolução da matéria para o espiritual são as almas que já estão aqui no planeta Terra, reencarnando várias vezes para poder ascender a nova concepção de mundo espiritual. Ou a quinta dimensão, ou a nova era. E existe a evolução espiritual para a matéria. O que é a evolução espiritual para a matéria? Ao longo dos anos, sempre aconteceu isso. De vir almas para fazer uma mudança aqui, ensinar as coisas, como o mundo espiritual funciona.
trazer tecnologias, trazer ciência. Porém, dos anos 1900 e bolinhas para cá, começou-se a nascer muito mais essas almas. E essas almas, por muitas vezes, estavam encarnando a primeira vez aqui no planeta. Elas vieram trazer tecnologia de outros lugares, saberes de outros lugares, a sua experiência espiritual de outros lugares. E elas vêm, então, de um lugar onde não tem... não tem não, né, no caso, né? Alguns lugares tem. Um corpo parecido com o nosso. Ou elas eram um corpo etéreo, ou um corpo mais físico, só que diferente, um corpo maior para comportar suas almas. E elas chegam aqui e se encontram com esse corpo físico. E nesse corpo físico elas se sentem sempre muito rejeitadas, sabe? Elas não conseguem se acomodar. Porque elas vieram desenvolver habilidades para que outras pessoas conseguissem também ter. E para desenvolver essas habilidades, elas precisam trazer o seu propósito de alma, descer e expressar aqui na matéria, através da sua intuição, da sua criatividade. E esse tipo de evolução espiritual para a matéria é o que acontece com os modelos espirituais. E sempre que um modelo espiritual ele vai desenvolver da matéria para o espiritual, ele se sente sim confortável, se sente bem, só que ele sente que falta alguma coisa. Então, se você está vendo isso aqui, provavelmente você pode estar fazendo essa evolução do espiritual para a matéria. Você pode ser uma semente estelar, você pode ser uma criança da nova era, que também está ligada a sementes estelares, você pode ser um alado, um anjo reencarnado, você pode ser diversas coisas. E às vezes a sua dificuldade não é o espiritual. A sua dificuldade não é o mundo extrafísico, e sim o mundo físico. Modelos espirituais. Um modelo espiritual, ele nunca vai conseguir se sentir confortável quando a causa para ele se sentir feliz for o dinheiro. Esse é um ponto. Porque ele vai precisar entender que o dinheiro na vida dele, a prosperidade na vida dele, vem pelo fato de ele viver o seu propósito de alma. Então, um modelo espiritual, ele não pode focar no dinheiro. Ele precisa focar em expressar aquilo que o coração dele quer expressar. E dentro desse propósito de alma, no modelo de espirituais, eles têm 3 pontos importantes: a essência, os dons ocultos e a missão. A essência é aquilo que o seu corpo, que é o seu veículo, ele absorve quando está nascendo. Ele está ali no ventre da sua mãe, então ele está absorvendo as energias através da sua mãe, as energias dos astros, os acontecimentos emocionais, tudo que está acontecendo. E tem um dia que você sai do corpo, e quando você sai do corpo, e você estava rodeando ainda como aquele bebê, porque você só entra na criança pela respiração, no feto, aí você entra naquele feto, quando você entra com a sua carga espiritual, e já tinha aquela carga do dia e a carga do nascimento daquela criança. E aquilo ali é a sua essência. A sua essência é a capacidade de você viver nesse mundo físico para realizar o plano de alma, a missão que você colocou antes de nascer. Olha só que linda. Que você colocou antes de nascer. Por isso que você só vai conseguir viver o seu propósito de alma quando você se conectar com a sua essência, você descobrir quem realmente você é. E a partir disso você começa a entender os seus dons ocultos, o seu talento. E aí quando você entende isso, está conectado com você entende os seus dons ocultos, a prosperidade financeira, amorosa, prosperidade, tudo que você pode imaginar, ela começa a chegar na sua vida. Porque você começa a se conectar. E aí nós entramos na missão. Sabe a missão? Todo mundo quer saber qual a sua missão de alma. A missão de alma é um plano extenso. Nesse plano extenso, você vai receber apenas pedaços da energia. Não porque você não pode saber, porque você sabe. Porque foi você que fez junto com os mentores para poder descer aqui. Só que aquele plano de alma ali é tão extenso que você precisa baixar a energia, viver o que você precisa fazer, realizar o que você precisa realizar, depois pegar essa energia, sair dela e colocar uma nova energia. Então você nunca vai conseguir saber a sua missão de alma, o seu propósito por completo de forma racional.
de forma racional, você vai conseguir ver os próximos passos. É como se você tivesse com uma lanterna na sua mão, e essa lanterna na sua mão, e você está num lugar muito escuro, sabe? E você está caminhando. Aquela lanterna, ela consegue fazer com que você veja até certo ponto. A partir daquele certo ponto, você precisa caminhar. Você precisa ir em prol daquele caminho. E vai, e vai. Aí você começa a ver mais coisas. Só que existe uma sensação de estar vivendo um propósito de alma, que é quando você está conectado contigo. Você sente aquela felicidade, você sente aquele êxtase, você conversa com seus guias, com seus mentores, e eles começam a te guiar. E aí, você vai ter o sintoma. Quando a causa é o propósito de alma, você vai ter o sintoma da vida melhorando em todos os aspectos. Quando a causa que você busca é o dinheiro, o sintoma que você vai ter é apenas financeiro. E nesse apenas financeiro, é o que acontece talvez com você que está me vendo aqui agora, que talvez já tenha uma vida financeira muito estável, e mesmo assim você não sente que está vivendo o seu propósito. Porque talvez em algum momento você buscou pelo dinheiro, e a culpa não é sua não, o mundo te coloca num lugar onde buscar pelo dinheiro. E você chegou nesse lugar, onde você alcançou o dinheiro, e mesmo assim percebeu que não está conseguindo ver seu propósito. Isso é lindo, porque você fez um caminho, e agora você pode fazer um outro caminho. Dentro da transição planetária, é onde se encaixam os modelos espirituais. Pensa num guarda-roupa. Sabe um guarda-roupa? Num guarda-roupa ele tem várias peças, né? Tem várias roupas, tem vários sapatos. E aí nesse guarda-roupa nós temos o nosso registro acástico do planeta Terra. Pensa aí. Registro acástico do planeta Terra. Ele é um enorme guarda-roupa. Então você vai ter uma roupa ali de leão, vai ter uma roupa ali de empresário, vai ter uma roupa ali de Buda, vai ter uma roupa ali de, sei lá, de um cientista. E essas roupas são as personas, são os arquétipos, são as energias disponíveis. Só que, se tem o guarda-roupa do planeta Terra, quem é que coloca novas roupas ali? Quem é que traz novos personagens, novas qualidades, novas funcionalidades? Aí que entra os modelos espirituais. Os modelos espirituais são aqueles que trazem nova roupa. O que é a nova roupa? Eu trabalhei em um lugar onde eu era geneticista e lá eu trouxe aqui, eu consigo ver a genética de uma forma diferente. E quando você é um modelo espiritual, que você se permite a expressar a sua realidade e a vibrar em luz, você começa a ficar disponível para que outras pessoas utilizem a sua roupa também. Então, dentro do modelo espiritual, vai ter modelo espiritual dentro da política, dentro de grandes empresas, professores, mentores. Eu sou um modelo espiritual. Vai ter modelos espirituais como pai, como mãe. E o que são modelos espirituais? É quando você gera uma nova forma de ver o mundo e você deixa isso disponível para que outras pessoas também consigam ver e se vestir daquela roupa. Entender que existe uma forma de pensar diferente, uma forma de agir diferente. Por isso que a maioria das pessoas que tem dificuldade quando desperta é pelo fato de não conseguir entender qual é o seu caminho. E qual é o seu caminho? O seu caminho é da matéria para o espiritual ou da evolução para o espiritual? Independente do caminho, você vai sempre precisar ter menos impulsividade e mais autocontrole da sua energia, das suas emoções e conexão espiritual para que você possa ser guiado pelo o seu interior e não guiado pelo seu exterior. E aí a nossa parte aqui da aula mais importante, não mais importante, todas são importantes, só que você não entendeu, que é como é que eu crio os meus sonhos em realidade. E quando a gente fala de sonhos, vai ter pessoas que vão ter sonhos mais financeiros, vai ter pessoas que vão ter sonhos mais abstratos, que é bem com a família, felicidade, emoções, que é se conectar ao seu propósito de alma. De qualquer forma, qual seja o seu sonho, o que você precisa saber está nessas bolinhas aqui. Quando você observa o mundo espiritual, nós temos o mundo espiritual, que ele é etéreo, que ele é mais sutil, e lá existem as formas do mecanismo para se manifestar as coisas. Quando você vem para o planeta Terra, isso acontece
geralmente com os modelos espirituais, porque eles percebem que eles têm grandes ideias, eles veem o mundo de forma diferente, eles querem fazer diferença, só que não conseguem realizar aqui na Terra, porque ficam muito impulsivos, não têm autocontrole de si mesmo. E aí eu te faço uma pergunta. Qual é... O ruim é que quando eu coloco o mapa mental, vocês já lêem tudo, né? Vocês não podem ficar lendo tudo, não. Vamos lá. Qual é a principal ferramenta mágica ou espiritual para você manifestar seus sonhos na Terra? Qual é a principal ferramenta? Se você pudesse colocar uma varinha mágica, qual seria essa varinha mágica? E essa varinha mágica não é nada que você já não tenha nascido com. Não é algo que eu preciso pegar. Aqui tem meu coçador de costa. Olha só que legal. Eu posso colocar isso como uma varinha mágica, mas não é nada externo. O externo eu preciso ir lá pegar. É aquilo que você já nasceu com. A varinha mágica é o seu corpo. É o seu corpo. O seu corpo, ele canaliza as ideias do plano espiritual e, através da ação do seu sistema nervoso, cérebro espinhal, que é a sua vontade, você começa a construir, você começa a fazer, você começa a planejar, você começa a executar. Então você canaliza essa energia que vem em forma emocional, por muitas vezes. Você canaliza, aí você sente ali um movimento de ação e você realiza. Algumas pessoas acabam sendo ansiosas e muito estressadas por receber informação do seu eu superior, energia, e essa energia elas não dão vazão. Aí isso vira ansiedade aqui dentro. Por isso que é importante saber se expressar e dar vazão a isso. Outra coisa, o seu corpo é onde você recebe a intuição divina. É aqui, ó. É no seu corpo, não só no seu chakra cardíaco, mas em todos os seus chakras, em cada célula sua. Você tem trilhões de células no seu corpo. E todas elas estão se comunicando com o mundo externo ou com o mundo interno. E o seu corpo é o seu veículo divino da alma. É onde a sua alma criou um invólucro para poder realizar sua proposta de alma aqui. E para realizar sua proposta de alma, ela precisa que você seja menos impulsivo, tenha mais autocontrole. Por que é a impulsividade? A impulsividade... eu vou falar aqui embaixo aqui. Nós vamos entrar nisso. Qual o mecanismo que você utiliza para entender sua intuição? Como você utiliza para entender sua intuição? Como você explicaria a sua intuição? Como que você explicaria? A intuição é a capacidade mental de processar os dados recebidos pelo corpo através da intuição. Quando um TDAH, que eu tenho TDAH, nós temos muito problema nessa parte do cérebro aqui, córtex pré-frontal. E aí essa parte das funções executivas, os problemas que nós temos é porque, por muitas vezes, nós não sabemos como lidar ou usar muito bem esse corpo, dependendo do lugar que nós viemos. E aqui, nesse cérebro, na maioria das vezes nós queremos usar para poder criar o tempo todo. E não utilizamos ele, o córtex pré-frontal, para poder analisar a intuição. Nós estamos vivendo num mundo onde que, com o passar dos anos, nós vamos precisar menos de guardar informação no corpo e mais se conectar com a nuvem. É a mesma coisa que acontece com o computador. Antigamente eu tinha que baixar isso aqui, eu tinha que ter vários slides, eu precisava baixar música no computador, eu precisava baixar um monte de coisa. Hoje está ficando tudo na nuvem, hoje tu faz tudo na nuvem e cada vez está ficando mais. E a mesma coisa acontece no nosso movimento espiritual do corpo. Cada vez mais nós precisamos usar a nossa capacidade espiritual elevada e usar essa parte aqui apenas para decodificar as intuições que são recebidas pelo corpo. Por isso não pode ter impulsividade. Tem que ter autocontrole para você conseguir entender como você consegue manifestar a sua vida aqui. Porque se você não souber usar o corpo, não souber usar a sua intuição, a sua vida sempre vai ser mais ou menos. Você pode ter, sim, momentos da sua vida onde o seu financeiro tá bom, a sua vida amorosa tá boa. Só que você não vai conseguir sustentar isso. Pela falta de entendimento de como usar esse mecanismo, essa varinha mágica no mundo. E a intuição, ela às vezes ela fica muito subjetiva. Da onde que vem a intuição? Como é que é a intuição? O que acontece com a intuição? Para a gente entender, primeiro, o que é intuição, precisamos entender o que é instinto. Você sabe a diferença de instinto e intuição? Você sabe?
Vou te explicar porque é instinto. Tu tá andando na rua, aí do nada tu vai atravessar a rua, aí tu sente algo te puxando. Uma mão te puxando, sei lá, alguma coisa. Nesse momento, você fala assim, caramba, meu mentor me ajudou, meu guia me ajudou. Só que não necessariamente. Quem te ajudou naquele momento foi o seu corpo. O seu corpo, ele possui uma inteligência. Ele possui uma inteligência para te ajudar a sobreviver aqui na Terra. Então, dentro do seu corpo, você vai ter o seu sistema nervoso autônomo, que é onde está batendo o seu coração, está passando ali o seu sangue, aonde você está cuidando das coisas, é onde tem os seguranças internos, né, que são o pessoal lá os glóbulos brancos, são seus seguranças, onde tem os glóbulos vermelhos que levam ali o oxigênio, que traz o princípio do Akasha também, traz o princípio etéreo, por isso que o sangue ele é ligado à nossa movimentação energética. E o nosso coração, quando a gente fala de se conectar com o cardíaco, é justamente pelo fato do cardíaco estar conectado com todo o corpo. Então o instinto é tudo aquilo que te faz sobreviver. Porque se você ficasse 10 segundos sem manifestar o seu batimento cardíaco, você morreria. Então o seu corpo ele já vem com uma inteligência automática. E essa inteligência automática, ela te dá o instinto de sobrevivência. E essa inteligência automática, ela vai também aprendendo com o tempo, com os imprints que você recebe. Então por isso, às vezes, o instinto, ele tem uma memória disfuncional, que é por conta de um trauma, de emoção, que você precisa observar e mudar ele, para que você possa ter autocontrole emocional. Só que depois que você entende o que é o instinto, você começa a entender o que é a intuição. E a intuição, ela vem pelo seu sistema nervoso autônomo. Por isso que é tão importante controlar o sistema nervoso autônomo, através da respiração, através da visualização, através do movimento, porque é através dele que você usa a sua sensibilidade espiritual. É por onde os seus guias se conectam com você, é por onde você percebe as energias que nesse momento agora nós estamos conversando energeticamente. Nós estamos aqui. Não é só uma conversa com a voz, é uma conversa energética, uma conversa espiritual. E cada vez mais nós estamos caminhando para um mundo onde tem essa conversa espiritual. Porque na conversa espiritual você consegue sentir verdadeiramente a intenção da outra pessoa e saber quem realmente pode ajudar e quem não pode ajudar. E a intuição ela pode vir das seguintes maneiras. Comunicação não verbal com as pessoas. Sabe, expressão facial? Sabe aquela pessoa que é muito expressiva? Qualquer coisinha ela faz umas caretas. A expressão corporal, quando você percebe que a pessoa está mais fechada para você, ela está inclinando mais para trás, ou ela está mais intimista com você, ela está olhando mais para frente, ou quando você tem uma pessoa que para te ouvir, é porque ela está na sua, ela para prestar atenção, ela te pergunta porque está na sua. Então nós sabemos, quando você vai na balada e aquela pessoa dá um sorriso para você ou mexe no cabelo, e você percebe que ela está na sua ali, que teve uma comunicação não verbal ali. Então existe essa intuição, que é o que você percebe da comunicação não verbal com outras pessoas. E existe a intuição, que é um autoprocessamento cerebral. Sabe aquilo que você estudou a vida toda para fazer na sua função? Que às vezes você faz de forma intuitiva, fácil, leve, alguma coisa na sua vida? E aí você resolve problemas com muito mais facilidade, principalmente coisas que você estudou, fez a faculdade, ou estudou bastante ali. Essa intuição pode vir por autoprocessamento cerebral, que é a sua mente processando tão rápido que não dá tempo de você racionalizar para poder executar aquela tarefa. Isso acontece. Existe a intuição que vem do inconsciente coletivo. A intuição, quando eu me conecto com os registros acásticos da Terra, e eu consigo trazer informações, sabedorias, energias de qualquer coisa da vida. Eu consigo incorporar no meu corpo e fazer com que a minha vida se torne mais leve. Eu não gosto do termo mais fácil, eu acho que mais leve. Leve. Quando você está leve, tanto faz se está fácil, está difícil, está leve. Existe aqui os conselheiros espirituais, que são seus mentores, seus guias. A sua intuição é o canal de conversa com eles. Um outro, seu eu superior.
Aí no seu superior tem as vivências em outros planetas ou dimensões, realidades paralelas, comunicação com a mônada espiritual. Nós temos aqui também dimensões superiores, intuição, que muitos modelos espirituais, eles fazem o que nós chamamos de projeção mental. Você se projeta com sua consciência e tu acessa outros planos superiores e traz informação e energia para cá. Então tudo que você acessa lá tem um porquê aqui na matéria. Tem um porquê. Então existe essa forma de intuição. Então quando você consegue entender esses pontos aqui, sabe? E entender que o seu corpo é a chave, você precisa olhar para o seu corpo, é quando tudo realmente muda. É quando a sua impulsividade diminui, seu autocontrole aumenta, você consegue viver o seu propósito de alma, consegue se sentir mais alegre, mais disposto, mais energético, mais aberto. As pessoas te olham de uma forma diferente, o seu magnetismo pessoal aumenta, sabe? Uma pessoa magnética, porque você está vibrando em luz, você está vibrando em quintessência. Então essa forma, que toda essa aula que nós fizemos, para que você possa entender e utilizar na prática a sua varinha mágica. Entender o seu caminho. Agora, se você quer entender como é que funciona esse processo, como você pode, não sozinho, mas com alguém que passou por esse processo, te ajudando, te orientando, te dizendo, para uma espiritualidade livre. Porque eu não vou te falar a minha espiritualidade, eu vou querer saber a sua espiritualidade e falar, olha, é esse caminho para você, faça isso, execute aquilo. Agora eu quero te apresentar o meu método, a minha mentoria Impacto. Por que Impacto? Porque os modelos espirituais, ou as pessoas que estão num patamar mais evolutivo, elas precisam causar impacto no mundo. Elas precisam causar mudança no mundo. E quando você deixa um guerreiro desse da luz adormecido, sem saber quais ferramentas, quais armas usar dentro dessa guerra, ele não causa impacto. Então por isso é a mentoria Impacto. Para você que quer causar impacto, tendo menos impulsividade e mais autocontrole. E aqui, o método RIA, que é o método que te faz ter mais autocontrole, menos impulsividade, que é a roda infinita do autocontrole. E fica legal, né? Porque ficou o método RIA, porque o riso, ele faz com que essa parte do músculo fique menos dura, aonde você gera neurotransmissores e te conecta também com a tua espiritualidade. Então você sabe quando uma pessoa é mais triste ou mais feliz, quando você percebe essa parte aqui, tá vendo? Você mesmo pode ver em você agora. Dá uma levantadinha. Tá mais duro ou tá leve? Se tá leve, é porque você é uma pessoa bastante sorridente. Se tá duro, é porque você precisa praticar um pouco mais a alegria do mundo. Dentro desse método RIA, a mentoria Impacto, oh meu Deus, abre aqui. Nós temos 3 pontos macros e 3 micros. Ela é uma roda porque essa roda ela continua rodando e rodando porque é necessário. No GPS mental é onde você começa a se conectar mais com seus mentores espirituais, sua conexão do seu eu superior. Nós trazemos sim um plano material para a sua vida material mudar, para a sua vida física mudar, só que não é um plano apenas da sua capacidade mental humana, mas sim um plano da sua capacidade mental e espiritual. Então quando você se conecta com o GPS mental, com a sua sabedoria interna, você começa a fazer as coisas que estão em prol do seu propósito. Ao longo da minha vida, eu fiz muitas coisas que eram boas, mas não estavam de acordo com o meu propósito. Eu começava a estudar, começava a executar, começava a ajudar as pessoas. Eu já trabalhei na internet ajudando as pessoas a emagrecer. Eu já trabalhei na internet ajudando as pessoas a ter foco e concentração. Eu já trabalhei na internet sendo um terapeuta para as pessoas vencerem a ansiedade. Apesar de todos esses caminhos serem bonitos, não eram o meu caminho. Eu trabalhei em mais de 17 empresas de carteira assinada. Vários lugares. Eu trabalhava, chegava naquele lugar, não é isso. Chegava naquele lugar, não é isso. Eu entrei em várias religiões. Entrei em ordem iniciática, entrei em Umbanda, entrei em espiritismo, voltei para o cristianismo, entrei em muito lugar. E mesmo assim, não me encontrava.
Quando você se conecta com o seu GPS mental, você recebe as irradiações do seu eu superior para que você possa caminhar no propósito que você realmente deseja. E tudo isso tem um processo. Tem um processo. Esse processo, às vezes, não dá para que a gente possa falar aqui. E por isso que nós colocamos na mentoria. Porque o processo ele muda de acordo com o tempo que muda. Então o processo hoje para você é um, e o processo hoje para você daqui a um mês é outro. Então por isso essa é uma mentoria, onde nós temos um contato mais ali intimista no Zoom. E eu vou te falar já já como é que funciona totalmente e o que você ganha, tá? Então é só um spoiler aqui. O Atomic Breath, a respiração, é o que nos conecta com o mundo espiritual. Na respiração, nós trazemos dois elementos principais. O oxigênio, que é o elemento fogo, que ele vai lá nos seus alvéolos, passa para o seu sangue, entra na mitocôndria, na sua célula, e gera o ATP, que é a energia mecânica. E nós temos o nitrogênio, que é a água. E o elemento ar é o elemento de ligação, que liga os dois. É só terra. Dentro desses elementos, existe o elemento éter, que é a quintessência, que eu dou o nome de matéria-prima de Deus. Sabe, tudo que é criado é dessa matéria-prima. Então, a respiração, se a gente pudesse definir, Ramon, como que eu sei que eu estou apto para a quinta dimensão? É a qualidade da sua respiração. É o quanto de luz você consegue trazer da sua respiração. Então, no Atomic Breath, você vai entender os breathworks, que são técnicas, são códigos milenares do pranayama, para que você possa desenvolver no seu interior e ativar a sua energia, ativar a sua kundalini, ativar ali uma energia mais de ação ou ativar uma energia mais de repouso, mais de resguardo. O Breathworks é o que te ajuda a acelerar e diminuir. É como se fosse a marcha do seu carro, sabe? É quando você tem mais autocontrole. Porque o autocontrole nós necessitamos de ferramenta. E lembre-se, todas as ferramentas que você precisa já vê aqui, ó, no seu corpo. Nós podemos usar ferramentas externas? Sim, podemos sim. Lembrando que aquela ferramenta externa, ela só nos ajuda a usar melhor uma ferramenta interna que nós já possuímos. Então, quando eu pego uma mesa e eu uso uma mesa, é porque aquela mesa expressa algo aqui dentro. Aquela mesa ela precisa me ensinar a como eu posso fazer no futuro sem precisar daquele mecanismo. Porque se eu preciso de um mecanismo, eu sempre vou estar usando como muleta. Então o Atomic Breath é como te ensinar a respirar. Respirações para diminuir a sua ansiedade, aumentar o seu autocontrole, para diminuir o estresse, respiração para te dar mais energia, mais ânimo, respirações para aumentar sua conexão espiritual, para te elevar espiritualmente, para aumentar a sua energia. Então esse é uma outra parte do processo da mentoria impacto, para você ter menos impulsividade e mais autocontrole. E aqui, o modo co-criador, esse terceiro ponto. O modo co-criador é onde você aprende a ter uma alquimia espiritual. Você começa a se conectar com os símbolos divinos, os seus símbolos divinos que você tem já da sua mônada, do seu eu superior, e os símbolos divinos que já nós temos disponíveis aqui nesse mundo. Você entende mais como se conectar e usar o arquétipo na sua vida, como entrar em mente alfa, porque o modo co-criador só funciona quando você está na mente alfa. E aí é quando a lei da atração ela acontece, sabe? Quando você entende esses mecanismos, a lei da atração não acontece. Então no modo co-criador, nós temos aqui o comportamento. Então nós temos a direção, GPS mental. Ô galera, espiritual, ou meu eu superior, qual a direção do meu caminho? A direção não sou eu, Ramon, que falo pra você. Eu te ensino como você acionar a sua direção interna. A você ter uma espiritualidade livre, aonde os seus conselheiros e o seu eu superior vai te direcionar. Aí eles te dão uma direção. Aí nessa direção você vai precisar de energia. Aí tu vai fazer o Atomic Breath. Ah, preciso de energia para executar essa tarefa. Ah, não, agora eu preciso me conectar com a espiritualidade para entender como eles podem me ajudar melhor. Aí depois você vai para o modo co-criador. É quando você começa a co-criar sua realidade. É quando o seu comportamento ele muda. Quando você se torna realmente dono da sua própria vida. E aí quando você se torna dono da sua própria vida, você sempre vai precisar ir no GPS mental. Para quê? Pegar uma nova direção. Lembra? Propósito de alma. Tu recebe só um pouquinho
você realiza, depois você tem que se conectar de novo para receber mais. Aí você vai usando Atomic Breath. Então tudo isso é um movimento, é um ciclo contínuo, é o fluxo. Sabe a lei do ritmo? Isso é um fluxo contínuo. Se você quebra o ritmo, quebra o fluxo, você acaba tendo uma vida que você não gostaria de ter. E como atingir essa felicidade, vivendo o propósito de alma? Como ter menos impulsividade e mais autocontrole? A mentoria Impacto é tudo aquilo que você está buscando. É tudo aquilo que eu, Ramon, busquei por muito tempo e eu não tive. Eu não me encaixei em diversos conceitos e estruturas. Por isso eu tive que estudar tudo para poder entender o que é espiritualidade livre e como realmente expressar o meu processo paranormal mediúnico aqui na Terra. E o que você recebe dentro da mentoria Impacto? Primeiro, uma turnê de 21 dias de reprogramação neurobiológica. Você vai reprogramar o seu neuro e a sua biologia para livrar o seu sistema nervoso autônomo e aprender a se conectar, ter mais autoconsciência de si mesmo. Então nós vamos ter 3 processos dentro dessa reprogramação, que é o despertar, o tripé do despertar. Nós vamos ter o despertar da consciência corporal, atenção plena, autoconsciência, entender como é que funcionam as energias aqui dentro, como canalizar as emoções. Depois, despertar da consciência mental, como expandir a sua mente, como usar a faculdade divina de criação, porque Deus, o todo é mental. Logo, nós somos pensamentos de Deus. Logo, se nós fomos feitos à imagem e semelhança dele, nós temos essa faculdade criacional. Logo, se você acha que você não tem a faculdade criacional, olhe para uma criança. Você consegue ver uma criança que não é criativa? Então todo mundo tem uma criança que está mais conectada com o divino, que sabe criar. E nós precisamos resgatar isso. Resgatar essa habilidade oculta aí dentro. E o despertar da consciência divina é quando você começa a acessar o seu eu superior. Você começa a vestir a sua roupagem, a sua roupa principal. Dentro do despertar da consciência corporal, tem alguns benefícios. Eu coloquei um monte aqui, mas vamos ler alguns. Menos impulsividade, mais autocontrole emocional, mais equilíbrio mental, menos estresse, ansiedade, depressão, mais foco e concentração, mais autoconfiança, mais força, mais autoestima, mais autoconsciência de si mesmo, aumentar a sua vibração e atrair situações e pessoas alinhadas com a sua vibração. Isso é importante. Leitura de campo. O que é leitura de campo? Todo momento você está no campo das outras pessoas. Nós estamos agora conversando aqui e o mundo é temporal. Apesar de você estar vendo isso gravado em algum momento, nós estamos nesse momento, nessa realidade, interagindo. Onde eu trago a minha informação, você traz a sua informação e nós transformamos isso numa terceira informação. Sempre que a gente se conecta com alguém, nós estamos fazendo leitura de campo. Na maioria das vezes, nós não entendemos o que é nosso e o que não é. E às vezes ficamos com coisas que não é nossa. Então, aprender a lidar com isso é importante. Melhorar sua intuição, controlar sua sensibilidade espiritual, equilibrar sua mediunidade, despertar e equilibrar dons paranormais. A mediunidade e dons paranormais é diferente. A mediunidade é o contato que você tem com os espíritos te auxiliam a fazer uma projeção astral, te auxiliam a fazer alguma coisa. Os dons paranormais é quando você recebe ali a sua qualidade divina de você expressar sem precisar de ninguém, nem mesmo de um espírito. Receber da lei da atração, estado de passividade, porque a lei da atração tem um estado de ação e de receber. E ancorar na Terra a sua consciência divina. O mais importante, trazer a sua consciência divina para viver na Terra. Para que essa consciência divina venha mais, em vez de você precisar ir mais nela. Despertar da consciência mental. Vai desenvolver a sua criatividade. Transformar problemas em soluções. Criatividade é isso. Clareza mental. Transformar a intuição em palavras, imagem e ações. Como assim transformar a intuição, Ramon? A intuição ela precisa ser transformada em racional para que você possa entender. Então tem um mecanismo para que isso possa ser feito. Entender o polo ativo da lei da atração. Conversar com seus conselheiros espirituais, mentores, seus guias. Fazer comandos mentais de cocriação, comandos mentais de proteção. Consciência divina. Acesso a planos de dimensões superiores. Acesso a pensamentos superiores divinos.
conectar com o seu eu superior, acessar registros da sua alma, as suas habilidades, seus dons da sua alma, acessar realidades paralelas mais prósperas. É a consciência divina. Você acessa a realidade mais próspera, traz essa energia através do despertar da consciência corporal e manifesta na matéria. Reprogramação do DNA. Despertar dos dons espirituais ou melhorá-los. Sentir a felicidade divina. Apesar desses três aqui estarem vistos de forma separada, esses três eles atuam em conjunto. E nós usamos de forma separada só para desenvolvê-los mais. Só que vocês vão perceber que a consciência divina, a mental e a corporal sempre vão estar andando juntas. Meditações com técnicas de Breathwork. Você vai receber meditações gravadas com técnicas de Breathwork, com tecnologia tripinaural, binaural, para que você possa acessar essa sua espiritualidade com muito mais facilidade. Código de ativação da varinha mágica, o corpo. Você vai receber uma lista de mecanismos para te ajudar em diversas áreas da sua vida, em diversos momentos. É como se fosse o seu manual de ferramentas. Eita, vem para cá. Acessa 12 meses, aulas gravadas e mentorias. Por 12 meses você vai ter tudo gravado para você. Vê e revê quantas vezes você precisar. Grupo de alunos no WhatsApp. Grupo de alunos no WhatsApp, isso é algo que eu nunca tive. Porque todo grupo de aluno, ele sempre teve uma essência ali, sabe? Teve sempre um propósito. E as pessoas sempre pareciam ser muito iguais. Nesse grupo de alunos, nós entendemos a nossa diferença e nós nos aceitamos como diferentes e nós nos ajudamos. Nós fazemos parte de uma egrégora onde nós conseguimos evoluir cada vez mais, onde um entende que o outro é diferente e que, por ser diferente, é isso que faz ele ser perfeito. Suporte via WhatsApp. Você vai ter suporte ali via WhatsApp. E tu vai ter uma mentoria de alinhamento no Zoom durante 52 semanas. E eu vou te explicar como é que funciona aqui essa jornada e essa mentoria, tá bom? Vamos lá. Passo 1. Tá vendo esse gráfico aqui? Deixa eu aumentar ele. Ô meu pai, aumenta. Passo 1. Propulsão. O propulsão são os 21 dias, aonde você vai realizar e tu vai ver muitos resultados de forma materiais e espirituais na sua vida. Quando você começar a realizar isso, você vai entender que algumas experiências espirituais vão acontecer, algumas coisas vão mudar, você vai ter alguma dificuldade. Sim, você vai ter dificuldade em realizar algumas tarefas. Você vai ter. Só que aí, quando você tiver essas dificuldades, você vai lá para o passo 2, que é o alinhamento. Que é a mentoria de alinhamento que nós fazemos no Zoom, aqui ó, cara a cara, eu e você. Tu vai me perguntar, eu vou falar só, faz isso, 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 que vai dar resultado pra você. Eu vou receber junto com a minha espiritualidade vai se conectar com a sua espiritualidade e nós vamos entender algo que seja melhor pra você naquele momento. É quando nós clareamos mais isso pra você. Então isso é algo que eu não tive na minha jornada. Alguém que tirasse os dogmas, os julgamentos e me entendesse como realmente eu era. E por não me entender como realmente eu era, eu fui muito bloqueado. Principalmente das minhas habilidades, dos meus dons. E aqui eu não quero que isso aconteça com você. Eu quero que você pegue toda essa sabedoria e nós alinhemos. Onde você vai ter esse alinhamento durante 12 meses. E o passo 3, o equilíbrio. Que é quando você recebe um manual de ferramentas para se manter em equilíbrio ao longo do seu dia, da sua vida. Então, essa mentoria aqui de alinhamento no Zoom são 52 semanas, onde juntos compartilhamos ali as nossas experiências. Eu trago certos pontos, novas aulas, eu sempre vou trazer novos conceitos para que vocês possam experienciar, e você vai ter alguém que passou por todo esse processo, olhando diretamente para você. O investimento. Diminui aqui. E Ramon, quanto que é o investimento dessa mentoria? Nessa mentoria, eu poderia facilmente colocar um investimento de 10 anos da minha vida. Eu gastei mais de 100 mil reais para me desenvolver. Eu gastei... O dinheiro nem foi demais. Só que o tempo que eu gastei sozinho, meditando nas minhas experiências, errando, falhando, conversando com outras pessoas, essas outras pessoas me bloqueando, aí eu tendo que tirar meus bloqueios para poder me conectar mais com a minha espiritualidade. Então,
Essa mentoria, o valor que eu entrego não tem ali uma quantidade em reais. A minha mentoria individual, ela tem um valor de R$ 5.000. Só que eu sei que a maioria das pessoas não tem esse valor de investimento, eu sei que a maioria das pessoas não iriam conseguir fazer, e eu queria me colocar disponível para que pudesse fazer algo em grupo e as pessoas conseguissem ter esse movimento. A mentoria Impacto em grupo, ela tem um valor de R$ 1.997. Só que hoje você vai conseguir ter esse investimento por menos de um cafezinho por dia, aonde você pode pagar em R$ 99,50 em 12 vezes ou R$ 997 à vista, que daria uns R$ 3,31 ali por dia. E o que pode acontecer com você realizando isso? O que de melhor pode acontecer com você? Eu trouxe aqui alguns depoimentos para que você possa entender quem vai estar contigo junto dessa jornada, que são os alunos, que é uma tribo, uma comunidade, e o que você pode desenvolver ao longo dela. Olha só aqui o Marcos. Estou bem, graças a Deus. Mudei a estratégia de trabalho, onde operacional estou só durante o dia. Agora tenho tempo para estudar, para caminhar, passear com meus cães, tempo para meu filho, academia e novos projetos. Já está aparecendo novos contratos. Isso pode acontecer com você. Porque quando você se alinha com o seu GPS mental, com a sua espiritualidade, você segue um caminho mais próspero. Você segue um caminho com menos dificuldade. Olha só esse aqui. Deixa eu abrir. Às vezes sinto dúvida se realmente tenho essas habilidades. Ou se eu sou uma farsa. Eu sei que manipulo minha cabeça. Mas pensando por um lado, só de ter te encontrado na rede social, não foi à toa. Então posso não ser tão farsa assim. Te achei pela energia, porque eu já estava pedindo socorro a Deus, num sofrimento sem explicação. Só doía e eu me sentia ingrata com tudo, mas não parava de doer. E você fez eu se sentir o que é estar aqui novamente nesse mundo e no meu corpo. O que você fez eu sentir não tem preço. Choro sempre que penso como eu estava conseguindo sobreviver sem essa conexão comigo mesmo. Obrigado, obrigado eternamente. Eu sempre me emociono, sabe? Lendo isso. Sempre me emociono. Antes de ver, estava sentindo gratidão, paz e felicidade. Vamos lá ver o que a Amanda falou aqui. Porque são tantos depoimentos que às vezes eu... Vamos lá. Ramon. Quando eu fiz a respiração primeiro, eu senti uma presença e um toque no meu rosto. Aí fiz o comando e continuei sentindo. Depois continuei fazendo e tive uma visão. Eu entendi como um portal. Eu vi um Merkaba dentro de uma mandala com muita luz. Aí eu perguntei a ela, qual respiração você fez? Parecia um lugar de luz e cristais, mas só vi a entrada. Fiz a primeira que você deu, e umas duas vezes prendi a respiração por um tempo. Antes de ver, estava sentindo gratidão, paz e felicidade. Quando eu vi, achei lindo demais. Olha só, ela estava sentindo gratidão, paz e felicidade. É isso que você vai sentir nesse caminhar. E depois ela viu ali a sua espiritualidade comunicando com ela. Sua espiritualidade não, a espiritualidade dela. O estresse estava impedindo ele de conversar com seus mentores espirituais. Olha só, vamos escutar juntos aqui. Enter. Oi, bom dia, né? Ainda, acredito. A todos. E relatar aí um fato, né? Com a ajuda do nosso amigo Ramon aí, nosso mentor Ramon. E também com as técnicas, né? Que eu fui fazendo. De meditação e tudo mais. Relatar que hoje, depois de muito tempo, né?
Eu tinha uma conexão com o espiritual muito forte, tipo, de falar, de me comunicar, né? Com os meus mentores muito forte. E conforme o estresse, a ansiedade foram vindo, né? Problemas, né? Diversidade da vida, né? Todo mundo tem. Foram vindo. Eu fui começando ao invés de ouvir eles, ouvir a minha ansiedade, o meu estresse. Os fantasmas da cabeça, né? E aí eu simplesmente parei pelo menos 10, 15 minutos principalmente nesses 2 últimos dias. Tive um grande pico de ansiedade. E assim eu fiz as técnicas de respiração, meditação, falar, né? Nosso espiritual, tentar do stop, principalmente o stop, inspiração 4.8, né? E dizer que estou feliz porque estou controlando uma série de impulsos, principalmente impulsos nervosos, raivosos, né? De reação e de ansiedade. E que graças a Deus eu estou voltando a falar com os mentores de forma mais clara e de forma mais constante. Passando aqui só para dar esse relato. E espero que todos estejam bem em suas casas, em seus locais aí. Abençoado dia a todos. Quando nós estamos estressados, ansiosos, nós não conseguimos realmente escutar nossa espiritualidade. Isso é o que a mentoria Impacto pode trazer para você. Técnicas que te façam você ter mais clareza, que você consiga se ouvir e se sentir contente por escutar aqueles que estão na sua jornada, no seu caminhar, no seu propósito, que é a sua espiritualidade. Olha só, esse aqui é o Tamer, ele falando: eu não preciso ser um mentor para ajudar as outras pessoas. Você concebeu uma ideia aqui bilionária, porque essa ideia não é minha, eu só canalizei sua. É tudo seu isso aqui. Mas é interessante, a gente tá finalizando, mas só completando, você falou sobre, assim, a pessoa, tipo, igual eu, tem toda essa busca espiritual, você também, e aí você decidiu ser mentor, que você tem essa aptidão. Eu, tipo, assim, eu não, como você falou, eu não preciso ser um mentor, não preciso ser um coach, não preciso ser nada, tipo, para ensinar outras pessoas, porque eu posso ajudar outras pessoas, tipo, criando um portal desse. Exato. Exato, irmão. O Tamer entendeu como usar a sua espiritualidade, o seu caminho espiritual e o seu propósito no seu trabalho. Não necessariamente sendo um mentor, sendo um coach, sendo um terapeuta. Imagina se todo mundo virasse terapeuta, todo mundo virasse mentor. É muito lindo o seu trabalho. Só que existem várias outras áreas que nós podemos ajudar as pessoas. E assim como o Tamer entendeu, você também vai entender. O meu propósito é ser mentor, terapeuta, ou é uma outra coisa que ainda eu não estou conseguindo ver? Aqui um outro depoimento. Seja mais compreensível para as pessoas que têm mais dificuldade de viver nas 3D. Na 3D. Essa energia que flui entre nós é tão linda. E eu pensava assim, eu quero um pouquinho do que o Ramon tem. Eu quero um pouco disso. É só por isso que eu me inscrevi. Eu nem sabia se era para aprender no físico, no espiritual, mas inconscientemente era esse Ramon que eu conheci um dia, que era mais a parte espiritual. Entendeu? É como quando a gente compreende, porque no final o que a gente fala que é espiritual é tudo matéria, porque a gente está na 3D. Cuidar da minha casa, amar meus filhos, tudo isso é espiritualidade. Fazer bem um café, né? Então, eu acho que você tem o dom, você tem informação também para explicar, para que seja mais compreensível para as pessoas que têm mais dificuldade de viver na 3D. Eu tive muita dificuldade de ver na 3D. E eu meditava muito porque eu queria fugir daqui. Até que eu entendi que eu precisava realizar esse propósito. E o meu propósito é ajudar você a expressar o seu propósito, a vencer essas dificuldades. A Samar, ela foi uma das primeiras mentoradas da Mentoria Impacto. E quando eu cheguei para oferecer para ela, ela não sabia nem o que era. Ela chegou e falou: tô dentro, me manda o link aí para poder fazer o pagamento, a inscrição, que eu tô dentro. E ela entrou. Porque ela sentiu que a espiritualidade dela levou ela para esse caminho. E se agora nesse momento você também sente que a sua espiritualidade está te levando para esse caminho, clique no botão aqui embaixo.
para você conseguir ser menos impulsivo, ter mais autocontrole e viver o seu propósito de alma com alegria, para que as áreas da sua vida modifiquem. Só clicar aqui embaixo. E além de tudo isso que você recebe, você ainda vai receber presente. Tem alguns bônus. Eu sempre fui muito introspectivo. E as pessoas não... Eu não me encaixava nos lugares, sabe? Eu não me sentia bem nos lugares. As pessoas não me olhavam com admiração. As pessoas me rejeitavam energeticamente. E quando eu desenvolvi como aumentar meu magnetismo pessoal, o meu poder pessoal, as pessoas começavam a me olhar diferente. É como se eu estivesse brilhando mais. É como se as pessoas quisessem estar perto de mim. E você vai receber uma super aula, que é o poder pessoal. Torne-se magnético e interessante para outras pessoas. Por que se tornar magnético e interessante? Porque nós precisamos passar um pouco da nossa espiritualidade para todas as pessoas. E quanto mais magnético e brilhante nós somos, mais conseguimos expressar nossa espiritualidade e ajudar o próximo. Uma outra super aula, eu sempre tive muita dificuldade com o meu TDAH. Entender os dons espirituais, o que é esse negócio de nova era. E eu via o meu TDAH sempre como algo negativo. Foi quando que eu comecei a trabalhar minha espiritualidade, a minha paranormalidade, e eu entendi que, na verdade, o TDAH era a sombra de uma luz. A sombra de uma luz. Não só o TDAH, mas todos os neurodivergentes, certos tipos de ansiedade. E tu vai receber essa aula aqui. Como entender o que é realmente algo negativo na sua vida e o que é algo, uma luz que você só não está sabendo lidar ainda, como eu não sabia. E você vai receber também gerenciar o estresse, sabe? A vida ela é estressante. O tempo todo acontece estresse, e esse estresse ele faz com que a gente nos desconecte da nossa espiritualidade, da nossa sabedoria interior, do nosso prazer interior, e é por isso que você vai receber um curso em 5 passos para gerenciar seu estresse emocional. Porque não tem como se conectar à sua espiritualidade se estando estressado. Fica ruídos. Eles até falam com você, mas fica ruídos. Você entende de uma forma diferente, isso fica mais destrutivo. E você vai receber isso. E você que ainda se sente, eu não sei ainda, Ramon, se isso vai me ajudar ou não vai, você pode experimentar por 30 dias gratuitamente. Tudo isso aqui que eu falei pra você. E ainda conversar pessoalmente comigo dentro das nossas sessões semanais de grupo. Isso é muito lindo. A forma com que o mundo nos traz a oportunidade de se conectar com pessoas que antes nós não conseguiríamos nos conectar. E esse mundo está evoluindo muito rápido. Eu me sinto grato de poder estar fazendo parte desse movimento. E se você vier fazer parte desse movimento junto comigo, eu estarei de braços abertos. E eu te vejo lá dentro da mentoria. Beijão no coração.